Olá, tudo bem com você? Muito prazer estar mais uma vez na sua companhia, você que nos enche de prestígio com a sua audiência, aqui com Você Pode na TV Alerj, ao vivo dos estúdios da Rádio Alerj. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante de elevo com o Edson Edwin, ele que é especialista em empreendedorismo e gestão empresarial. Tudo bem, Edson? Tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que seja um papo que eu possa contribuir aí para as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Afinal de contas, a gente está diante de um especialista e nada que fuja da sua alçada. Ô Edson, Edson por Edson, queria primeiramente conhecer você, como é que foi a sua infância, como é que você começou. Tô sabendo que você foi até jogador de futebol, com passagem pelo rubro-negro carioca. Como é que é essa experiência para a gente não ficar mais curioso? É verdade, eu fui jogador profissional de futebol, fui formado nas categorias de base ali do Flamengo, depois passei alguns anos na Europa, mas como você me perguntou para voltar um pouquinho mais no início, lá na minha infância, né, eu fui uma criança que tive a sorte, digamos assim, né, de ter pais que me colocaram bastante inputs diferentes, né? Então eu lembro que quando eu era ali entre os dos 5 aos 12, eu cheguei a fazer 13 atividades ao mesmo tempo, assim, né, naquela época. Então eu jogava futebol de salão, futebol de campo, judô, fazia aquele kumon de português, kumon de matemática, fazia teatro, fazia aula de piano, saxofone, violão, enfim. Então eu recebi várias coisas diferentes que eu acho que hoje em dia me ajudam, né, num repertório que foi criado desde essa minha infância. Então, ali mais na minha adolescência, eu tinha uma banda, inclusive, enquanto isso, por conta dos inputs musicais recebidos, né, era uma coisa que eu gostava muito, mas o futebol sempre foi aquilo que, além de me despertar uma paixão maior do que as outras coisas, eu acabava tendo um destaque um pouco maior ali, né? Então eu iniciei, na verdade, no Fluminense, no futebol de salão, e ali, por 7, eu joguei 7 campeonatos estaduais, dos meus 7 aos 14, e aí fui campeão em 6, vice em 1, e aí era um garoto que chamava a atenção ali dos clubes grandes, né, para fazer uma transição do futsal para o futebol de campo, que foi o que aconteceu quando eu fui para o Flamengo. E aí fiz essa minha categoria de base ali no Flamengo, depois me tornei profissional ainda lá no Flamengo, e aí eu fui para o Copenhague da Dinamarca, fiquei 6 anos na Europa, né, fiquei 1 ano e meio na Dinamarca, 1 ano e meio na Bulgária e 3 anos na Alemanha. Aí depois disso voltei, passei por alguns outros clubes, o Náutico de Recife, meu último clube foi o Vila Nova de Goiás, até depois ir para a área mesmo do empreendedorismo no meu pós-carreira de atleta profissional. No Vila Nova você chegou a cruzar ali com o Túlio Maravilha? Sim, sim, sim. Não joguei ao mesmo tempo que ele, mas cheguei a esbarrar com ele por lá. Na Sim. verdade, eu o encontro às vezes aqui no Rio, que a gente mora no mesmo bairro. Já o encontrei algumas vezes na academia, a gente troca ideia e tudo mais. Tá forte Tá. agora ele. Ele tá bem, né? Tá Tá bem, tá bem. bem. Mais de 50 anos, É, 50 a mais. muito gol, né? Tá ótimo. É. E você também. Qual era a sua posição? Eu era meia. Meia. É, É, mais um garçom, né? mais um garçom, não fazia tanto gol, não. De falta, bola parada, tinha alguma Gostava, habilidade gostava. também, né? Falta, bola parada. O que Algum gol. geralmente os meias fazem ali, né? Que tem uma É, técnica ali, geralmente mais apurada ali, uma ousadia maior e acaba indo para essa parte também. conseguiu algum gol olímpico nessa carreira aí? Não fiz gol olímpico, não saiu, não vou mentir, não saiu não. Mas no treino, com certeza, No né? treino já saiu, no treino já saiu. Aquilo que a gente não vê na TV, né? Exatamente, Já saiu. exatamente. É muito bom. Olha, você também acabou virando mentor de atletas por conta disso, né? Com essa sua experiência de atletas. Qual a importância de um atleta se preparar financeiramente para a sua aposentadoria? Porque na cabeça do torcedor, o jogador já está aposentado. Inclusive, o nosso telespectador já acha que você está aposentado só em ter passado pelo Flamengo. Perfeito. Como é que é esse percurso e como é que eles podem, se é que eles devem se preparar? Precisa mesmo? Sim, a questão dessa preparação financeira, a gente acaba muitas vezes, né, as pessoas olhando um olhar um pouco mais micro por conta da mídia, né? O que chama a atenção são os jogadores ali da Série A, né, que tem altos salários e tudo mais, e que acaba sendo uma preparação financeira um pouco mais fácil, né? Porque eles conseguiram ali
adquirir um patrimônio e que, se forem bem orientados, né, procurarem estudar e tudo mais, eles conseguem fazer uma administração daquilo. Mas quando, na verdade, a grande maioria não vai ter ali um patrimônio que vá deixá-los confortáveis para sempre, né? Então, acho que tão importante quanto essa preparação financeira é essa preparação de transição de carreira, né? Porque muitas vezes, se você pegar aí os dados, percentualmente falando, não vou saber agora precisamente, até um dado que eu estou um tempo a buscar e sempre esqueço para falar preciso nessas horas. Se quiser consultar o celular também, não tem problema não. Porque a gente tem uma visão ali de que, cara, jogador, ganhou muito dinheiro. E quando, assim, se você pegar os jogadores no Brasil que ganham mais de 10 mil reais, é um percentual muito, muito pequeno. Então, fica uma visão de que, cara, não, aquele ali foi jogador, tá tudo certo, é só não fazer besteira que vai conseguir sobreviver para sempre. E, na verdade, não é assim, né? Então, o preparo dessa transição, né, entender bem, muitas vezes, assim, a gente vive num país que, infelizmente, né, a grande maioria, né, das pessoas não conseguiram, principalmente dentro do esporte, né? Foram pessoas que o esporte foi a salvação ali financeira dele ou da família, né, tudo mais, e eles não tiveram, às vezes, uma base, né, uma instrução que o permitisse, no pós-carreira, ir para algo que seja ali, que dê um retorno financeiro interessante para ele. Então, ele fica meio que sem saber para onde ir, né? E você vê a quantidade de jogadores que tem, a quantidade de pessoas que trabalham na gestão do futebol, que é muito menor do que a quantidade de jogadores, né? Se você pegar um clube, quantos jogadores tem, quantos diretores de futebol tem? É muito menor. E onde vai esse pessoal todo que não teve base, né, e instrução e tudo mais para ir para uma outra carreira, vai acabar tentando ficar dentro do futebol, quando, na verdade, as vagas são ainda menores do que as tão disputadas vagas para se tornar um jogador profissional de futebol. Então, isso é um desafio que eu acho que os clubes deveriam tentar prestar mais atenção ainda nisso, nessa formação, né? Porque se você pegar a categoria de base ali, você começa vamos botar dos 13 aos 20, né? Você tem ali muitos garotos, às vezes já num clube grande, mas que na hora de virar profissional é um percentual muito pequeno que consegue fazer. Então, os que não viraram profissional não deram atenção ao estudo, porque estava treinando, estava jogando, já achava que ia virar um jogador de futebol, então não vai para a escola e tudo mais. Então, fica um limbo ali muito perigoso. E eu tenho vários exemplos assim de jogadores que eu conheci, ou que nem chegaram a virar jogadores profissionais, que depois se veem numa situação ali bastante complicada, justamente por ficar ali já numa idade mais avançada, tendo que escolher um rumo que por essa falta, né, de estrutura inicial, acabam dificultando ainda mais, né? Então, acho que pensar antes de acabar a carreira profissional é uma dica assim mais ampla, né, para qualquer um deles, porque aí você tem um tempo um pouco maior, né, para quando sair já ter alguma coisa com um trem no trilho, né, não ficar, poxa, e agora o que eu vou fazer, né? Então, acho que essa é uma dica principal assim nesse caso. E tudo é uma questão de administração do próprio atleta, até porque, mesmo numa condição mais confortável, quando se chega ao nível de milionário, se não tiver uma boa orientação, acaba terminando ruim a vida, né? Como a gente tem, por exemplo, mas ele que eu acho que na época não chegou a ser tão milionário assim, que foi o Mané Garrincha, nosso querido Mané Garrincha, que, né, infelizmente teve um final não muito feliz, uma glória eterna, claro, mas por que ele não teve a aposentadoria que ele mereceu, por exemplo? Sem dúvida. Principalmente nesse caso, o tempo que ele jogou, né? Era uma outra época em que os Mas é ao mesmo valores. tempo que Pelé também. Você pode até Perfeito, fazer esse perfeito. comparativo. Não, sem dúvida alguma. Primeiro, Tá. comparar com o Pelé já já É. é complicado, porque ele foi o maior de todos da história de todos os tempos, né? E muito do que ele. Quiçá graças ao Garrincha também, que foi um Sim, grande não. servidor. Tecnicamente falando, a gente É, pode conversar é. sobre ele junto, mas eu digo assim, como ele teve esse destaque muito fora de qualquer tipo de comparação, a própria receita dele pós-carreira veio de uma Sim, forma, né? A família recebe até hoje, né? Direitos sim. deles, né? No caso do Pelé. Do Pelé, utilizando a E por que imagem e não tudo aconteceu mais, isso né? com o Garrincha também, mesmo sendo um gênio, um criador de vários dribles, conhecido no mundo todo também?
Eu acho que justamente por essa extrema qualidade dentro do campo, né, mas que fora dele, muito provavelmente, faltou essa estrutura e a melhor maneira de conduzir, visto até o problema dele, né, com bebida alcoólica e Sim. tudo mais, que muito provavelmente o atrapalhava muito também, né? Então, assim, mas assim como o Garrincha, acho que você tem outros exemplos até mais atuais de pessoas que, se você olhasse, pô, parou de jogar, tinha esse patrimônio aqui e hoje não tem. Acho que esse é uma coisa que acontece muito, né? Porque Uhum. ele fica ali muito refém de um possível trabalho dentro do futebol, no esporte que é o meio que ele tem contatos, né? O meio que ele tem alguma expertise ali, claro, porque foi por onde ele passou a vida dele toda, mas que não necessariamente ele vai conseguir se encaixar, porque a partir do momento que ele deixa de ser atleta para virar um gestor ou algo do gênero, ele precisa de outras qualidades que não necessariamente ele tem. Ele pode Uhum. ser um cara que jogou muito, sabe, tecnicamente era muito bom dentro de campo, mas não necessariamente ele sabe fazer ali uma boa gestão de pessoas, ele tem Isso. uma qualidade administrativa para operar dentro de um operacional de um clube que Tipo é o uma empresa. Leonardo da seleção brasileira de Exatamente, 94, né? exato, são Um fora da grande curva, né? Esse tipo dirigente. de exato. Você tem vários exemplos assim que são atletas que você conta nos dedos quantos Isso. tiveram todos esses pilares, né, para conseguir chegar onde eles chegaram depois que pararam de jogar. Eu me lembro do Leonardo na Copa de 94, que tinha um domínio fluente da língua inglesa, né? Jovem ainda, né? Era um cara muito instruído e que dava as coletivas, né? Em nome da seleção brasileira, no lugar do Parreira, tudo ali. Então era mais um companheiro ali colaborando e fluindo muito bem em diversos idiomas, inclusive com a língua portuguesa também impecável. Então notava-se que Leonardo ele se preparou didaticamente, né, assim como o Kaká também, e isso foi durante a carreira de jogador. Então ilustra exatamente o que você está falando. Não é só se preparar financeiramente, mas intelectualmente para poder gerir esse patrimônio no futuro, não é verdade? Perfeito, e essa busca por essa qualidade extracampo é um benefício que o atleta ele colhe não só no pós-carreira, como você falou, de Aham, forma muito correta, mas durante a carreira mesmo. Às vezes você vê um clube que opta por um atleta não só pela qualidade técnica, mas por outros pilares que ele tem ali de liderança, de seriedade, que são sim, coisas que não é ele jogando bola ali dentro do campo, mas são coisas que sim. até na mentoria ali eu tento passar para eles que hoje em dia tudo é venda, né? A todo tempo você está vendendo alguma coisa ali, né? Nem Então, que seja a própria camisa. exatamente, tudo. Não, e É, tudo mesmo, né? Você tá ali no. tudo. Tem um dia das mães, É, você quer ficar em casa para almoçar com a família, seu irmão quer sair para almoçar no restaurante com a sua mãe. Você sim. vai fazer uma venda e ele também fala: Poxa, domingo, dia das mães, os restaurantes vão ficar cheios, vão ficar aqui, vai ser melhor. E seu irmão vai falar: Não, poxa, mas pô, já come em casa todo domingo, logo no dia das mães, vamos sair. Então, o tempo todo você tá fazendo alguma venda. E pro atleta não é diferente. Então, ele tá ali, obviamente, melhorando sempre os fundamentos técnicos dele, que é o principal, isso é óbvio, né? Jogar bem, ele tem que jogar, porque é a profissão dele e é o pilar direto ali que é observado a todo tempo. Mas quando ele consegue atrelar a isso outros pilares que sejam ali uma questão intelectual maior, né? Eu já joguei em clube que tinha um jogador lá que ele claramente já estava 6 anos no clube porque ele falava 4 idiomas. Então vinham outros estrangeiros, ele era um cara que ajudava e tudo mais. Agora você vê, né? O cara conseguiu perdurar o tempo dele dentro de um clube, claro que ele era um muito bom jogador, Sim. mas Além sem de ser dúvida o alguma, queridinho da diretoria e da exatamente, pô, não, presidência. era Yuri o nome dele, um búlgaro. Ele falou, não, poxa, o Yuri tem que estar e tal, tinha jogo que ele ia, É, ninguém falava, mas dava pra perceber, falava, pô, era um cara isso. de grupo, um cara bom, então assim, Uma espécie de Cafu da nossa perfeito, seleção, né? exatamente. Então você vê, Ah, isso a gente está usando aqui o exemplo do esporte do clube, mas a sim. todo tempo a gente vê em qualquer meio corporativo, né? Tem um cara ali que ele é daquela área lá de marketing, etc., mas ele é muito bom naquilo, mas ele tem outros pilares que o elevam como profissional e o tornam mais raro, e isso gera mais valor para ele, né? Quais Então, são os pilares, então, que o atleta se torna indispensável para um clube? um que eu tento passar para eles, né, que é uma coisa, a todo tempo você tem que, primeiro, ser melhor naqueles pilares e, segundo, comunicar o quão bom você é naquilo. Que não adianta nada você ser tão bom em 6 coisas aqui que a gente pode citar e as pessoas não conseguirem ver aquilo, né? Então, se você é um cara que é o primeiro a chegar sempre e o último a sair sempre do treino, notoriamente você é um cara que vão te olhar e falar: caramba, que ele é um cara esforçado.
E não necessariamente você é o mais esforçado de todos. Você pode ser um cara que durante o treino tem até o outro que se esforce melhor que você. Mas você está comunicando melhor, porque você está chegando antes e está saindo depois. Isso. Então essas estratégias de comunicação também são importantes no nosso dia a dia, né? Se tu é um cara que tá ali, ó, poxa, acabou o treino, o pessoal, pô, um foi para ali, o outro ficou ali tomando café, jogando videogame, tu tá ali lendo um livro de gestão debaixo do braço. É. Quando você parar de jogar daqui a 3 anos, aquele diretor daquele clube que te viu a todo tempo fazendo aquilo, vai te lembrar como um cara mais inteligente que os outros. Único e exclusivamente porque você estava com o livro debaixo do braço. Provavelmente você vai ser porque você está consumindo aquele conteúdo. Mas você tem essa questão da comunicação a todo tempo e a importância disso, né? A gente compra o que a gente está vendo, né? Então é uma coisa que caminha lado a lado, né? Essa melhoria dos pilares, mas também essa comunicação para o mundo, né? A gente nota no futebol quem recebe a faixa de capitão que cumpre esses quesitos, né? E Perfeito. muitas vezes o torcedor leigo ou a torcedora, eles não entendem por que eles recebem a faixa de capitão, porque são coisas que acontecem fora da TV, fora dos holofotes, da coletiva de imprensa. Então ali, entre o grupo, é que eles respeitam aquela liderança. Bom, e no próximo bloco, a gente vai saber como é que o Edwin virou a chave para o empreendedorismo. E o que aconteceu, então, se não continuou na carreira de futebol? É daqui a pouquinho que a gente vai saber. Não saia daí. Estamos de volta com Você Pode, recebendo Edson Edwin aqui na sede do Parlamento Fluminense. Edson, quando é que você decidiu virar a chave para empreender, né? O que deu na sua cabeça? Você largou o futebol largou você? Conta pra gente aí. Bom, eu já estava ali próximo aos meus 32 anos, então foi um conjunto de coisas, né? Primeiro eu tinha um caderninho ali com alguns checks que eu queria ter dado, que eu olhava para ele e falava, poxa, já tá bem completo, graças a Deus é o meu esforço. Tinha ali, fazer um gol no Maracanã, tornar profissional pelo Flamengo, jogar uma Bundesliga, que é o campeonato alemão. Então tinha algumas coisas ali que já davam aquele check. E já pensava também no que eu falei anteriormente, né? Numa transição, eu tinha muito medo de parar para depois procurar o que eu ia fazer e ficar naquele limbo ali de, poxa, e agora e tudo mais. Então, enquanto eu jogava, eu já começava, quando eu passei dos meus 30 anos ali, eu já comecei a olhar as possibilidades para que quando eu fizesse essa transição, eu já tivesse um dia a dia, uma rotina de algo que já estava acontecendo, e não começar do zero, porque eu via isso acontecer com alguns atletas que tinham parado e tudo mais, e às vezes o cara até com patrimônio financeiro assim bem alto, mas que não sustenta a cabeça daquele cara. Tipo o Cristiano Ronaldo. Esse é um nível, mas muito provavelmente ele não vai ficar sem fazer, não vai ficar jogando futebol todo dia na praia, porque chega uma hora que tem estudos científicos sobre isso, né? Você precisa produzir ali para você também ter aquela tua felicidade, né? Você vê quantas pessoas, até mais velhas, né? O cara se aposenta e tudo mais, pô, curte ali primeiro mês, segundo, depois ele fala, cara, não aguento mais ficar sem fazer nada e tudo mais. Então, e Sorte além... daqueles também que viram técnicos ou comentaristas Perfeito. ou dirigentes, continuam no mercado. Exatamente. Em contato. Perfeito. Eu não tinha muita vontade de continuar no futebol quando eu parasse de jogar, por alguns pilares ali que eu olhava e que não me atraíam no pós-carreira. Um deles é que é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Só que ao mesmo tempo ele tem pontos extremamente subjetivos, né? Porque, na sua opinião, um joga mais e o outro joga mais, né? A gente tem hoje em dia o Brasil dividido se o Neymar vai para a Copa ou não vai. Isso é o Neymar. Agora você imagina nas camadas abaixo o quanto isso pode ser uma opinião ou outra e você ficar suscetível a ter uma carreira baseada nisso, né? Com várias questões políticas que envolvem um clube que todos sabem, né? Então você tá ali durante 3 anos, sei lá, num clube como um gerente de futebol, daqui a pouco tem uma eleição, muda o presidente, muda todo mundo, você já não tem mais aquele emprego, vai ter que procurar em outro clube. Então, eu sou um cara apaixonado pelo Rio de Janeiro. Então, passei ali saí do Brasil com 20 anos para ir para a Europa, até meus 32 eu fiquei fora do Rio de Janeiro por conta do futebol, né? Então, eu ficaria também, mais uma vez, suscetível a cada hora estar no lugar. Não sei, então vai lá para um clube lá no interior de São Paulo, lá não, vai não sei para onde, tudo mais, para você ter uma família, ter uma base, um dia a dia ali, é uma coisa complicada. Então, era algo que eu não me enchia muito os olhos trabalhar diretamente com o futebol por conta desses motivos. Então, enquanto eu jogava ali, já comecei a fazer algumas movimentações com algumas pessoas que
que eu conhecia, de empresa e tudo mais, até que a Sapatize, que foi um primeiro produto assim que eu criei, que era uma máquina que distribuía sapatilhas para quando as mulheres estavam cansadas do salto alto, em festa e tudo mais, teve um boom inicial assim muito grande e atraindo investidores e tudo mais, e a gente já com muita demanda, a gente com 2 meses de empresa tinha mais de 600 contratos fechados, então eu falei, opa, acho que agora pode ser a hora de eu dar talvez até uma antecipada, acho que na minha cabeça era até uns 35, 36, assim. E ainda estava na carreira de atleta. Ainda jogava, Tá. exatamente. Eu jogava no Vila Nova de Goiás na época. Sim. E aí aquilo foi, eu falei, cara, quer saber? Eu já vou fazer vou apertar esse botão aqui agora para aproveitar, né? Eu encarei aquilo como uma oportunidade, né? Todo dia que você cria algo assim e já tem essa demanda tão grande, assim Foi como. planejado esse sucesso instantâneo da Sapatize ou foi o fator sorte? Foi planejado o empenho, né? Foi planejado fazer o produto o melhor possível dentro do que eu imaginava dele ter um alto nível de raridade, né? Eu sempre pensei em ter algo raro, né? Porque hoje em dia se tem muito de tudo, né? Você vai, um restaurante, quantos restaurantes tem? Muitos. Uma barbearia, muitas. Uma lavanderia, muitos. Uma lanchonete, muitos. Tudo tem muito. Então, uma coisa que eu sempre analisei desde jovem era por que uma coisa tem tanto mais valor que a outra se ela é tão parecida com aquela, né? Se você pegar um futebol, por que o Neymar ganha tantos milhões e aquele cara que joga ali no Fluminense ganha tão menos que ele? É lógico que o Neymar joga mais, tem várias coisas, mas para a discrepância que né, na minha cabeça ele tinha que ter, sei lá, 3 pernas, porque é muita diferença. Você vê esse exemplo em várias outras coisas. Você vê uma marca de roupa, né? Por que uma marca que às vezes utiliza o mesmo fornecedor, só muda a etiqueta, ela consegue vender uma t-shirt a 80 e outra vende a 450? Né? Então, assim, não é o princípio básico daquilo, não é o quanto ele joga, não é o tecido da camisa, se é o mesmo fornecedor, certo? Por que um médico que se formou com um amigo que estudaram a vida inteira na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, mesma residência, um ano depois um está faturando 400 mil e outro 40? Então, eu gostava muito de analisar isso e entender o que fazia algo ter mais valor que o outro. A Audi e a Volkswagen sendo a mesma empresa, né? Pode ser um exemplo popular e também. uma bem Sim, mais sim. elite. Nesse caso ele tem também estratégia de negócio, que um vence pela quantidade de vendas, né? Um vai pelo volume, outro vem pela exclusividade, exatamente. Então, eu cheguei numa palavra que a gente tem até grafitada lá na nossa fábrica hoje em dia, que é raridade. Quanto mais raro algo mais aquilo tem valor. Eu dei vários exemplos aqui, cada um deles vai ter os seus pilares que vão elevar esse nível de raridade, né? Esse médico aqui, não sei o que ele faz, mas com certeza ele faz alguma coisa que ou só ele ou poucos fazem, por isso que ele tem mais valor, né? O Neymar, a camisa, né? Você vai lá, essa camisa vende a 450, essa 80, é o mesmo tecido, cara. Você vai em uma loja e vai na outra. O cara vai te dar um chopp, vai te tratar bem, vai te tratar pelo nome, vai te chamar, ele vai criar uma experiência para que você entenda que aquele preço está justo, né? Então, além... Fora a exclusividade de andar na rua e não encontrar quase ninguém com uma roupa semelhante. Exato, esse é um dos pilares. Eles vão trabalhar vários para elevar o nível de raridade. Por isso que o diamante vale muito mais que a prata. Ele é mais raro, né? Então, quando eu pensei a Sapatize, eu falei, cara, que mais eu posso fazer para além de ser bom? O bom tem que ser, né? Todos os exemplos aqui, a malha tem que ser boa, o jogador tem que jogar bem, o médico tem que ser bom. Mas o que ao redor dele de diferente eu posso fazer para aumentar esse nível de raridade? Então, para você ver, hoje a empresa tem 14 anos e até hoje a gente é a única empresa no mundo que faz o que a gente faz. Então, eu sempre pensei dessa forma, de ser muito raro. E aí, muito provavelmente, por isso, quando aquilo ali foi para a rua, teve um boom muito grande, porque a gente ia, por exemplo, para uma feira de noivas, um exemplo, tinham lá 600 fornecedores, você vai ter lá 15 cerimonialistas, 40 bandas, 30 DJ, 20 fotógrafos, máquina que distribuía sapatilha, só tinha nós. Então, assim, isso traz vários benefícios, né? Acelera a tomada de decisão do cliente, etc. O cara quer ter uma coisa diferente, porque todas as festas que ele vai, as coisas são parecidas e tudo mais. Então, isso fez com que a gente tivesse uma demanda muito alta já no começo. E que, na verdade, ao mesmo tempo que eu vibrava com aquilo, me acendia um sinalzinho de alerta, porque a gente não estava preparado para aquilo. Então eu falei, não vai dar para eu fazer as duas coisas. Ou eu encaro isso aqui e vou resolver o problema dessa alta procura para atender bem o cliente com um produto nosso que acabou de nascer, ou não vai dar certo. E aí eu optei por ir para esse caminho do empreendedorismo. Agora me explica melhor sobre esse produto. As sapatilhas são utilizadas depois de ficar algumas horas de salto alto.
Então você troca, tira o salto, põe a sapatilha e continua bem? Exatamente, a pessoa vai até a máquina, escolhe lá o modelo, a cor que ela quer, digita, aí cai o kitzinho, vem a caixinha, dentro da caixinha vem a sapatilha enroladinha, o saquinho para guardar o salto alto e um elástico para prender o cabelo. Então esse foi o nosso primeiro produto, a gente franqueou o negócio, foi para 17 estados no Brasil, foi para Portugal, Estados Unidos, e aí fomos criando outros produtos também a partir disso, porque como a gente tinha uma necessidade de ter uma máquina perfeita para aquilo, e hoje no Brasil a gente tem uma defasagem muito grande nesse desenvolvimento no mercado como um todo, né, comparado a outras potências, a gente não tinha um fornecedor aqui que nos atendesse da forma que a gente queria e precisava com aquela máquina. Então a gente recebeu, na época, uma rodada de investimentos para ver como a gente ia resolver aquele problema, que a gente tinha 4 máquinas com 600 contratos para realizar. Então a gente entendeu, junto com esses investidores, que o melhor a se fazer era criar uma indústria, uma fábrica, só para criar as máquinas só para gente. Então, Essa é a mescla a machine? mescla, exatamente. Então a mescla, a Sapatize foi o primeiro cliente da mescla. Então a gente, ao desenvolver isso, a gente pegou essa expertise, fez a máquina perfeita para o que a gente precisava, franqueou o negócio e passou também, claro, a solucionar problemas de outras marcas. Então aí a gente fez máquina de chocolate para Cacau Show, de roupa para Reserva, para Renner, para C&A, Ipanema, máquina de camisa do Flamengo, enfim, a gente fez até máquina de flor. Pro aeroporto a gente fez, o cara ia lá buscar a namorada, ia até a máquina, comprava uma flor na máquina, entregava, enfim. Então a gente passou a atender pessoas que tinham, empresas, né, que tinham os mesmos problemas que a gente tinha para ter uma máquina perfeita para o próprio negócio. E aí, depois disso, foi desencadeando outros produtos. Hoje, o nosso carro-chefe, em termos de volume, é a Drive-Thru Machine, que é uma máquina de sanduíche, que entra lá no meio da pista de dança, com qualquer marca de fast food famosa aí que você conheça, ela pode atuar. E a máquina entra como uma atração mesmo lá no fim da festa. O pessoal tá com aquela fomezinha já de final da festa, que às vezes sai do evento para comer um fast food Uma e tal. espécie de robô? Não, é uma máquina mesmo, como se É fosse semelhante às que tem essas no que você, metrô? de aeroporto, hospital, metrô, Tá. exatamente. Ela tem um totem touchscreen, ela escolhe lá o cheeseburger, enfim, Tá. qual sanduíche ela quer e sai quentinho e retira da máquina. É um dos produtos, né? Até a gente tem máquina de doce, máquina de brinde, enfim. Então a gente ficou com uma expertise muito grande nesse desenvolvimento de máquinas como um todo. E o próprio nome já diz tudo, né? Sensacional, de fácil identidade. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao abrir o seu próprio negócio? Primeiro de tudo, entender se aquilo que ele acha que é bom de fato. Porque às vezes a pessoa tem ali uma ideia muito boa na cabeça dele, né? Mas será que todo mundo ou muitas pessoas vão pagar por aquele serviço, aquela ideia? Então ele vai ali, gasta um tempo e dinheiro com estrutura, monta uma estrutura ali de empresa totalmente bem organizada, uma loja legal, um escritório que funciona, faz uma gestão muito boa do negócio. Quando você vai ver, a venda não condiz com aquilo que ele imaginava. Então entender que a venda é o coração de qualquer negócio. Você pode ter, às vezes, um negócio que não está tão bem estruturado como esse que eu dei aqui como exemplo, mas que vende muito. Se ele vender muito, cara, você vai organizar, vai trazer um consultor, vai organizar o seu negócio e aquilo ali vai dar certo. Então, estudar o mercado, começar rápido, testar rápido, né? Não ficar muito de... Pô, até outro dia, o rapaz, a gente dá consultoria também para algumas empresas, né? Ele falou, pô, tô há 8 meses fazendo esse projeto. Eu falei, pô, tá 8 meses fazendo esse projeto, não foi pra rua tentar vender nada, né? Então, assim, testar rápido para corrigir rápido e começar pequeno. É lógico que você tem que pensar grande, ser ambicioso. Começar pequeno, que você diz, é começar com o que temos agora. Exatamente. E não gastar com o que não é relevante. Porque às vezes você faz eu quero ter... Hoje a internet, ela ajuda muito, mas tem muitas coisas perigosas na questão de comparação e tudo mais, né? Então o cara vê uma empresa ali que tem um escritório lindo, pô, não vou ter um escritório desse e tudo mais, vou fazer isso e aquilo, e na verdade aquilo não é o principal para aquele momento. O principal é, meu negócio é bom, as pessoas compram aquela solução que eu criei e eu consigo faturar com isso. Aí sim você vai para um segundo momento, né? Então, assim, falando de pequenos empreendedores, tem erros comuns também que acontecem, é aquela mistura de caixa, né? Você confundir o caixa da empresa com o caixa pessoal. São coisas extremamente separadas. Você tem que ter dentro da sua empresa, no começo, fazer aquilo acontecer, nem se preocupar com o seu se você já tiver uma reserva financeira, né? Mas depois, quando as coisas se organizarem e tudo estiver dando certo, você tem que
ter o seu prolabore e viver daquilo ali. O resto é o caixa da empresa, né? Isso a gente vê corriqueiramente um erro das pessoas misturarem esse caixa, né? E o preparo emocional também de saber que você não é mais aquele funcionário que todo dia 5 vai estar lá o seu salário certinho, né? Você vai viver ali a montanha russa que é o empreender, o tal do matar um leão a todo dia, porque Uhum. você depende diretamente daquela execução bem feita e dos frutos que aquilo vai render ou não, dependendo do rumo que as coisas tomem, né? Tomando muito cuidado com as ilusões também, porque às vezes é um sucesso logo de cara e a pessoa pensa: opa, tô rico! E aí, né, nos próximos meses começa a precisar de alguns ajustes a empresa e pronto, você já viajou, brincou, achou que estava assim para sempre, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. E temos mais dicas no terceiro e último bloco. Você, por favor, não saia daí e a gente volta já já. Estamos de volta com Você Pode, recebendo Edson Edwin, ele que é especialista em empreendedorismo e também formado em gestão empresarial pela PUC-RJ. Ô Edson, para ter um sócio, qual é o critério que a gente utiliza para escolher ou uma sócia? Primeiramente, entender a real necessidade daquela escolha. É importante de verdade, você precisa daquele sócio? Muita gente escolhe ter um sócio único e exclusivamente para ter alguém ali para dividir o esforço, dividir os sonhos e tudo mais, que é legal, mas muitas vezes isso vira um problema lá na frente, porque é um convívio, é um casamento, como chamam, né? Então, você ter ali um alinhamento 100% já é uma coisa rara. Então, para valer a pena se ter um sócio, aquela outra parte tem que ter algo que você não tenha e que você não consiga ter sozinho de jeito algum. Essa é a principal característica que a outra parte deve ter. Você vê isso, um exemplo clássico disso é quando é alguma questão tecnológica, né? Que a pessoa, aquele empreendedor traz um programador, alguma coisa, que é um cara extremamente técnico, que talvez vá ter ali até um percentual menor da empresa, não importa, mas é uma coisa que ele não sabe fazer, ele não consegue resolver sozinho, né? E também não que essa outra parte que ele não tenha e não possa resolver sozinho, também, na minha opinião, não deve ser dinheiro. O dinheiro é melhor você tentar com um banco, tentar um empréstimo, tentar outra coisa, porque você trazer alguém para dividir o seu dia a dia, suas escolhas, né, o modo de pensar, que muitas vezes, né, não tem sinergia em tudo, única e exclusivamente por dinheiro, pelo puro investimento ali que você vai receber, muitas vezes é um problema que a gente vê acontecer porque é algo que você poderia ir atrás e resolver de uma outra forma, né? Depois, resolver um alinhamento, uma diferença de pensamento é uma coisa muito mais difícil que pode trazer ali coisas muito ruins e difíceis de serem resolvidas mais para frente, né? De fato. Edson, quais são as áreas mais aquecidas no empreendedorismo no segundo semestre de 2026? Os serviços como um todo, eles costumam sempre ser bem aquecidos, né? Então você vê ali falando da parte que hoje em dia está à nossa volta o tempo todo, né? Que é ali alguma coisa relacionada a marketing digital, redes sociais, essas coisas, um gestor de tráfego e tudo mais, são serviços que estão muito aquecidos nesse momento. E negócios locais também, né? Você pode ter ali no ramo da alimentação, alguma coisa relacionada a delivery, a parte pet, conveniência. Então você tem ali tantos negócios locais como serviços, né, relacionados ao digital, são áreas que para o segundo semestre com certeza vão se manter muito aquecidas. E isso aí com uma previsão de continuar sendo assim por muitos anos, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Muito bom. E a importância do empreendedor divulgar, né? Divulgar, destravar, divulgar seus negócios nas redes sociais. Nem todo mundo tem esse talento da oratória. Será que é possível para cada um deles conseguir fazer uma divulgação bacana, de sucesso? Porque as redes sociais também cada vez estão ficando mais exigentes, né? Com vídeos editados, ou pelo menos ligar ali a tela e começar a falar, começar a comunicar, se vender. Qual a importância disso para a pessoa que está empreendendo? Qual a importância de divulgar os negócios nas redes também?
Além da alta capacidade de comunicação, né, você consegue amplificar a sua voz através das redes sociais, hoje em dia, com o auxílio da internet. Você também trazer um tipo de marketing, uma captação ali de leads com custo muito baixo. Então você consegue, com conteúdo orgânico, como você citou, ligando a câmera ali e falando do seu produto, tendo ideias, né, pesquisando o que está mais em alta, quais formas de realizar, executar, né? Como você falou, poxa, tem os vídeos extremamente editados e tudo mais, é muito efêmero também, né? Tem que estar muito antenado porque a todo tempo isso muda. Mas ultimamente o que mais tem surtido efeito é justamente o contrário, porque a galera foi tanto para um lado de tudo ser tão produzido, tudo muito bem editado, etc., que hoje em dia o que mais está tendo um volume de entrega satisfatório é justamente o inverso, é aquele mais natural, porque a gente está aí num momento repleto de IA para tudo que é lado, e vídeo produzir, parece coisa de cinema e tudo mais, e aquela galera que, poxa, só liga a câmera dela ali, tá mostrando como é feito o chocolate, mostra ali o browniezinho como é feito, e fala, olha que cheirinho gostoso, etc., uma coisa ali muito mais próxima, né, daquele espectador, tá Exatamente. tendo um retorno muito maior. Então é Bom um saber momento disso. ainda mais propenso a quem está iniciando ali, nem que está iniciando. Hoje em dia você vê ali o Ben Schmall, que é o fundador da XP, botando a cara todo dia no Instagram. Você vê o Rony da Reserva, então o Adib da CIMED. Então, assim, se até esses caras enormes entendem isso como um canal de vendas também, né, fazendo a ligação ali do founder, né, do fundador da empresa, ligado à empresa, imagine os menores, por que não fazer isso, né? Então você tem ali uma ferramenta, né, de custo extremamente baixo que pode te trazer uma audiência muito grande e um funil de vendas cada vez maior se você fizer aquilo de forma bem feita e de forma consistente. Um impacto semelhante no jornalismo, quando William Bonner, editor-chefe na época do Jornal Nacional, ia para as redes sociais de uma forma natural, trazendo aquele cara sem o padrão Globo de qualidade, né? Aquele ser humano comum, porque é notável que a humanidade ela carece de humanidade, carece de verdade naquele momento em que você abre sua rede social e vê uma pessoa, será que está vendendo? Será que tem alguma coisa por detrás? Não, simplesmente está ali contando um dia a dia, está ali contando a vida normal, a vida como ela é, sem interesse nenhum por detrás, apenas para desmistificar aquela imagem, né, como os grandes CEOs, os grandes founders das empresas, e como a gente via William Bonner com aquele boa noite, né, bem grave. Então a gente não imagina, né, que esse cara também pode ter uma febre, que ele também, né, tem uma coleção de carros dos anos 80 e 90 na sua casa, coisas assim, né, fora do padrão. Então, isso hoje em dia está vendendo muito. Agora eu quero saber também, aproveitar que eu estou com um especialista, e pergunta simples e direta: como é que a gente torna um cliente fiel? Justamente tocando bem forte nisso que estamos falando, humanizando a sua marca. Cada vez mais temos que entender que quando um cliente faz uma compra de um serviço, de um produto, ele está comprando a pessoa por trás daquilo. Então é por isso que há esse movimento tão forte, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, das empresas cada vez mais estarem à frente. Você pode pegar qualquer exemplo de grande empresa, muito provavelmente você vai conseguir linkar um CPF àquilo. Você vê o exemplo do Steve Jobs na Apple. A Apple, do tamanho que era sempre o Steve Jobs ali na apresentação dos produtos e tudo mais. Então, Verdade. essa humanização da marca, de cara, já traz uma conversão mais fiel daquele cliente. Fala, poxa, não, aquele Sim. cara, não, eu realmente posso confiar naquele cara ali, né? Não é, É. poxa, aquela Ainda mais pela logomarca. imagem dele também, que nós Exato. esperávamos o dono da Apple de terno, gravata, E era e uma ele vinha com estratégia. um suéter preto, um jeans e vambora, né? Exatamente, era justo, e até a própria vestimenta é uma forma de comunicação, né? Então isso tudo também é É, pensado que para não te deixou aproximar. que não deixou a empresa com uma visão de mais pobre, que não deixou o Steve Jobs com uma visão de ter menos conhecimento,
Como é que você acha que ele conseguiu calibrar isso com essa imagem? Exatamente. Então, justamente, fazendo essa conexão com o público, né, através da oratória, o tipo de oratória dele, o tipo da vestimenta, são várias estratégias que Que são trouxe utilizadas identificação, né? exatamente para aproximar ainda mais aquele comprador. E aí, é óbvio, as ferramentas também que se utiliza de bom atendimento, né, de você ali fazer um pós-venda também satisfatório, toda a jornada do cliente, desde o início, quando ele conhece a empresa ou aquele produto, depois ele tem o desejo por aquele produto, depois ele tem a confiança de fazer aquela compra e o pós também dele ser bem tratado, ser bem atendido e ele ter a sensação de que ele não era só mais um número ali fazendo um depósito ou uma transferência bancária, que ele é uma pessoa que vai continuar sendo bem atendida, bem recebida por aquela empresa que tem aquela pessoa como cara da empresa, né? É aí que fecha a tampa da fidelização do cliente. Perfeito. Então, recapitulando aqui, existe a pré-venda, que no caso, então, é o marketing, é a divulgação, é a apresentação, é o primeiro contato do cliente com a sua ideia, com o seu produto. Depois, é só colocar o seu talento na mesa, né? Aquilo que você sabe fazer de melhor, fazer a sua venda, seu produto, aquilo que você acredita, colocar na mesa. Vendeu, recebeu, não acaba aí. Tem um pós-atendimento. Eu já recebi algumas vezes algumas mensagens por WhatsApp, né? Um lembrete, um feliz aniversário. Então é isso que a gente quer dizer com o pós-venda, né? Que é aquele Exatamente. atendimento, aquele contato, e não fica aquela visão apenas comercial, fica uma preocupação, um zelo e um carinho Exatamente. O com o próprio, o cliente. próprio custo de aquisição do cliente, você tem hoje dados que mostram, né, que é muito mais caro você ter um cliente novo do que você manter um cliente que já existe. Aquele cliente já Interessante. foi alguém que já sentou, já foi à sua casa, Sim. sentou lá, tomou um café e gostou. É muito mais fácil falar, pô, vamos tomar mais um cafezinho hoje, do que aquele que nunca foi, que você fala, não, pô, pode ir à minha casa, você vai gostar e tudo mais. O trabalho ele é muito maior. Então, quando você já tem um cliente, você manter aquele cliente tem um custo, de fato, menor do que você fazer a aquisição de um novo. Então, por isso é muito mais inteligente da sua parte, você, né, da parte da empresa, fazer aquela Manutenção jornada daquele cliente. e fazer a manutenção. No nosso caso, por exemplo, dos eventos que a gente aluga as máquinas. A gente tem vários e vários exemplos de um cliente que foi lá para alugar um tipo de máquina e saiu com 3, 4. Porque ele já era um cara que vai fazer um evento, está procurando alguma coisa legal e a gente não tem só uma. Então, né, é muito óbvio, né? Você falar, poxa, então vamos aqui, vamos aumentar o ticket médio dessa venda, de que forma a gente faz isso? Pô, vou te dar mais um desconto para você levar essa também, tudo mais. Então você consegue manter aquele cliente ali sempre, né, nessa jornada, né, de desejo, compra e o pós. E aí você fica aquele ciclo ali e até o próprio boca a boca, né? Alguém que é sempre bem Melhor atendido vai falar, divulgação. poxa, caramba, não, eu tenho esse aqui não, mas poxa, mas compro sempre com aquele lá porque ele faz isso e É. tal, já tem um carinho ali, já tem a facilidade, enfim, você vai fechando aquela estratégia toda que te traz um retorno sempre, né? E é a mesma dica para incentivar esse boca a boca, porque às vezes um cliente pode fechar outro cliente trabalhando de graça para você, né, vendendo por você apenas por falar bem, né? Então esse incentivo acaba também sendo um dos mais eficazes. Quando tem alguém de confiança que me indica, eu vou na hora. Eu não penso duas vezes. Se eu estou diante de um especialista, a sua indicação também é pesadíssima. Então, vale muito a pena trabalhar em cima disso aí. Aí depende, no caso, do pós-atendimento, né? Perfeito, perfeito. É Exclusivamente mais um dele. canal de aquisição, né? A divulgação do seu cliente fazendo propaganda do seu produto é mais um canal que você tem de aquisição de novos clientes. Eu tenho uma última pergunta que também creio que seja chave e que todo mundo quer saber. Não é nem pular processos e pular camadas, mas finalmente, né, todo mundo quer saber como que se inova no empreendedorismo. Eu costumo dizer que é ter um olhar de diretor de cinema. Olhar a vida, o cotidiano, com olhos de criança. Você vê ali um problema, porque nada é criado do zero, né? Tudo é o repertório que você tem de vida e você observar os problemas que existem no dia a dia das pessoas e como você pode solucionar aquele problema, ou que nunca foi solucionado, ou que até hoje é solucionado de uma forma que você teria uma forma melhor de solucionar. Os carrinhos de golfe, por exemplo, em Hollywood, eles eram carrinhos de golfe, para golfe,
né? Então você via ali, alguém olhou aquilo e falou, caramba, que legal, a gente tem os sets de filmagem que são enormes e que a gente tem que transitar e não pode utilizar algo que faça barulho, que vai atrapalhar as filmagens. E fala, poxa, vamos pegar esses carrinhos e colocar lá nos sets de filmagem. Então você tem vários e vários exemplos de coisas que alguém observou um problema e foi solucionar aquilo, ou que nunca tinha solucionado, ou melhorou aquela solução, né? O exemplo da Sapatize, por exemplo, sempre existiu sapatilha, sempre existiu uma vending machine, mas eu entendi que aquela forma de distribuição de um conforto quando as pessoas estavam cansadas do salto alto seria uma coisa inovadora e diferente, uma solução que nunca antes tinham dado, né? E também o principal para mim, além disso tudo, é não ter medo de arriscar e de errar. Você tem hoje dentro do Google, eu esqueci o nome do setor, acho que é Fábrica de Moonshots, alguma coisa assim, em que eles não só permitem os colaboradores de uma certa área a assumirem riscos, como eles dão prêmio para os erros. Quando alguém tenta algo lá e vai, poxa, não conseguiu, toma um prêmio. Para justamente não inibir a tentativa daqueles colaboradores, fazer com que eles sempre se sintam confortáveis e confiantes em arriscar. Porque numa dessas o cara vai lá e vai acertar algo que nunca ninguém acertou e vai valer muito mais, não vai ter problema algum ele ter errado 1 ou 50 ou 80. Né? Eu uso muito exemplo, eu gosto, como eu dou mentoria tanto para empresário como para atleta, eu gosto sempre de usar um mundo com o outro, né? Fazendo analogias, porque eu tenho acesso às duas coisas. Então, para os empresários e para quem quer inovar, eu gosto muito de dar o exemplo do Gabigol em 2019, que foi o artilheiro do Brasil, foi o cara que fez mais gols. Mas ninguém comentou de um dado que é muito curioso. Ele foi o cara que mais errou finalizações naquele ano. Então tá Esse foi completamente até ligado. bem criticado, né? Quando ele errava. Exatamente, foi, mas foi o cara, foi campeão da Libertadores, Isso. começou a ganhar 1,5 milhão Aí por se mês. apaga o Exatamente, processo. não importa. Quantos celulares errados você acha que a Apple fez? Sei lá, pode ter sido 1, pode ser 500 mil, não importa. Né? Então você não ter medo de errar e tentar olhar o cotidiano com esse olhar de criança, acho que é um combo que dá muito certo na hora de inovar. Analogia com as artes também, já que você teve a passagem pelo teatro e pegou essa sensibilidade, né, de olhar a vida como um diretor e comparar o diretor com o olhar de uma criança, né? Porque a gente perde isso, a gente nasce com esse olhar e com o passar da vida, com o caminhar da nossa estrada, a gente acaba sem querer perdendo isso, a não ser que você tenha o privilégio de ter o acesso a estudar as artes novamente para poder recuperar isso e ser mais lúdico, né? Acreditar mais e se não tiver medo de errar, tá tudo bem. Porque aí os julgamentos se cessam e, como você disse, no processo é tão importante quanto o final, porque o final só depende do processo e o lugar de errar é no processo. Não tem nada de errado em errar. Errar é normal, é comum e faz parte do aprendizado. Quando você aprende com ele, você evolui. Não tenha dúvida disso. Bom, Edson, eu quero agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite aqui do Parlamento Fluminense. Gostaria que você desse suas considerações finais. Não esquece de falar o @ do seu Instagram, a gente coloca aqui embaixo da tela, para que as pessoas possam tirar alguma dúvida com você, caso não tenhamos colocado aqui no programa, tudo bem? Claro, perfeito. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído aí. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo. No meu Instagram é @EdinhoEdwin. O sobrenome é EDWIN. Então é muito fácil, manda um contato lá. Estou sempre online, respondo rapidinho e vai ser um prazer a gente continuar esse contato por lá. Maravilha. Não deixe de arriscar. Errar também é possível. Afinal de contas, faz parte do processo. Porque você pode. A gente se encontra na próxima semana aqui no canal aberto da TV Alerj e também no nosso canal da TV Alerj no YouTube, onde você pode conferir todos os programas do Você Pode e escolher a sua entrevista naquele momento. Fique à vontade para se encher de cultura e de conteúdo. E a gente se encontra aqui no Canal do Povo, aqui na TV Alerj, aqui no Você Pode. Até mais. Tchau, tchau.